Novo Cupra Tavascan 100% elétrico. O SUV Coupé com autonomia em cidade até 693 km, combinada até 569 km e carregamento rápido dos 10 aos 80% em apenas 28 minutos. O impulso que leva o seu negócio mais longe. Por 450 € mês mais IVA, sem entrada inicial. Renting para empresas INI. Novo Cupra Tavascan. Acelere a ambição. Não se fala de outra coisa à altura de destacarmos histórias que podem não estar nos nossos noticiários, mas que estão a dar que falar nas redes sociais. Nas redes sociais esta história está a dar muito que falar, agora que foi recuperada por causa de um documentário na Netflix. É a história do ator Jussie Smollett, mais conhecido como Jussie Smollett, porque era assim que Dave Chappelle, num dos seus especiais de comédia, dizia o nome deste ator. Eu lembro-me dele do Empire. Do Empire, precisamente. Grande série. Uma boa série, muito boa série, onde ele tinha um papel de relevo, mas tudo foi por água abaixo em 2019. Não sei se lembram deste caso. Um dia foi notícia de que ele teria sido agredido à noite em Chicago por dois homens. Só para contextualizar, Jussie Smollett é um ator negro, é gay, assumido, também defensor dos direitos dos homossexuais, e disse ele que alegou que tinha sido agredido por dois homens brancos que tinham usado uma corda, lhe tinham posto uma corda supostamente para simular um enforcamento. Tinham posto a corda ao pescoço e que se tinham identificado como sendo do movimento Make America Great Again, portanto ligados ao presidente Trump, que na altura era presidente, estamos a falar de 2019. A polícia foi chamada ao local, à casa de Jussie Smollett, que na altura contou a história e era mais ou menos assim. Ele tinha chegado nessa noite a Chicago, estava com o seu representante e à meia da noite tinha saído de casa, do seu apartamento de luxo, para ir comprar sandes. Foi ao Subway. Ao Subway, precisamente. Foi mesmo. Foi ao Calhas. Foi ao Subway comprar sandes e teria sido agredido nessa altura, quando estava a regressar a casa. Havia ali uma série de coisas na história que não batiam certo. Aquela era uma noite de frio polar em Chicago, em que toda a gente tinha sido aconselhada a ficar em casa. Portanto, não havia ninguém nas ruas. E é um pouco estranho alguém como um ator tão famoso. Então foi por isso, estava tudo em casa e ele pôde estar à vontade para ir à rua. Pois, se calhar não estava a funcionar o serviço de entregas. Aí está, porque é que não encomendou sair para ir comprar sandes bem? Enfim. Ser livre. E quando os polícias chegaram a casa, que ele é filmado pelas câmaras no equipamento dos polícias, ele ainda estava com a corda ao pescoço. E ele disse mais tarde que não tinha ficado sempre com a corda ao pescoço, mas que a tinha posto na altura em que os polícias chegaram para eles verem como é que estava. Enfim, toda a história era um bocado estranha. A polícia fez a investigação e detectou que naquela noite houve uma viagem de uma dessas aplicações de tipo Uber para aquela zona e não havia mais ninguém. E depois acompanhou o trajeto de dois homens que estavam com capuzes naquelas ruas e então cruzou os dados e viu que de facto naquela noite, àquela hora, só havia uma viagem numa dessas aplicações. Então seguiram esses homens e encontraram dois irmãos nigerianos que de origem nigeriana, os dois, um deles já com a nacionalidade norte-americana, e descobriram que estes dois irmãos tinham uma ligação a Jussie Smollett, que tinham sido figurantes na série, no Empire. E depois disso descobriram outras coisas. Descobriram, por exemplo, que havia um cheque passado em nome de um dos irmãos por Jussie Smollett de $3.500. Havia imagens... Era para irem comprar sandes. Pronto, havia imagens dos irmãos a comprar alguns artigos, incluindo cordas. Exato. Olha, que filme, que série. Então, o Smollett foi acusado dele próprio encenar aquele ataque. E os irmãos, a versão dos irmãos era de que Jussie Smollett tinha pago
esse valor para que eles o agradecem e assim, exatamente, simularem tudo e assim fazer ali um momento, uma encenação em que teria sido vítima de uma agressão por ser negro e por ser homossexual, enfim. A polícia depois, ele até acabou por ser acusado e foi levado a julgamento, foi condenado e depois a condenação foi revertida porque a Procuradoria, a primeira decisão da Procuradoria tinha sido a de não o levar a julgamento, enfim. Tudo isto deu cabo da carreira de Jussie Smollett, que foi despedido da série, da Empire, e agora todas estas questões voltam novamente à tona com este documentário da Netflix, em que se sugere que talvez as coisas não tenham acontecido como a polícia as contou. Terá havido aqui uma espécie de conspiração da polícia para tramar Jussie Smollett. Eu devo dizer, e depois estive a ler... E não digas mais, que é para não... Não digo mais. Nas redes sociais estive a acompanhar algumas discussões sobre o tema, de pessoas que, claro, têm a sua opinião muito, muito vincada, e o que posso concluir é que quem chega com uma ideia antes do documentário mantém sai com a mesma ideia no final, o que também é interessante, mas recomendo a todos que vejam esse documentário, porque é um dos assuntos que vem novamente à superfície e a nova discussão sobre quem é que está a dizer a verdade neste caso muito, muito bizarro, que envolveu o que na altura era um dos atores em ascensão. E se não tivesse tanto dar que falar, a Netflix não tinha feito Não tinha feito, claro que a Netflix está sempre atenta a essas coisas. Claro. Olha, eu não sei se têm estado muito atentos aos vossos grupos de WhatsApp, se isto vos tem acontecido recentemente, mas a mim aconteceu-me nesta semana em 2 grupos diferentes, 2 pessoas diferentes ativarem a opção de privacidade avançada para a conversa. Já vos aconteceu? Não, não, já vi essa referência, mas... Isso aconteceu, Pronto, sim. Eu fiquei curioso e para perceber afinal privacidade o que avançada? A opção de privacidade avançada desta conversa. Foi ativada a opção de privacidade avançada. Quer dizer o que é que não podem reencaminhar as mensagens? Já vou explicar. Eu deparei-me com um artigo do Público que explica um bocadinho o que é que pode estar na base desta decisão. Ao que parece estar a circular uma mensagem no WhatsApp e também nas redes sociais que alega que a Meta lê as conversas dos grupos através de inteligência artificial. Ou seja, esta mensagem diz que o WhatsApp passou a ter acesso a todas as conversas, incluindo o conteúdo dos grupos privados, números de telefones participantes, e supostamente para impedir que a inteligência artificial pudesse aceder a essas informações, instruía os administradores dos grupos a ativar essa opção de privacidade avançada da conversa. E o texto apela à partilha imediata de tudo isto para evitar que a inteligência artificial leia tenha acesso a essas informações. Ora, acontece que não é bem assim. Esta mensagem não está propriamente correta, porque a arquitetura de segurança do WhatsApp, e o Público explica isso, impede que a Meta leia e use aquilo que está nas mensagens, nas fotografias, nos vídeos, e portanto isso não é assim. Muito cética. Fico muito cética ainda assim. Pelo menos é o que o Público explica. O Público explica que essa funcionalidade de privacidade avançada da conversa prevê precisamente que não seja possível partilhar essas mensagens, partilhar a informação, partilhar esses conteúdos que são colocados nesses grupos, mas também explica que também já não é recente este fenómeno de haver esta mensagem a circular para ativar esta opção, mas a verdade é que, de acordo com o Público, não é bem assim. A Meta não consegue ler a inteligência artificial, só consegue ler aquilo que for procurado nesse grupo através daquele iconezinho da inteligência artificial. Mas, portanto, é algo que tem estado aqui a circular recorrentemente. Enfim, se calhar não se perde nada em ativar essa opção, mas pronto. Aparentemente não é bem, não é bem assim como se tem partilhado. Estamos a 10 minutos das 8.